Alô, sábado, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Pode chegar. E eu cantei a pedra, o Paysandu estava para anunciar uma contratação e ontem, no finalzinho da tarde, anunciou o atacante que vem lá do futebol goiano, já chegou com regularização pronta, assim como o lateral uruguaio também está legalizado e são atrações do Paysandu para esse domingo contra o Remo. Vamos falar já para você aqui no Tomazão TV. Time do Remo? Eu acho que nem o Osório ainda sabe. Talvez no apronto de hoje é que ele vá definir que time ele vai mandar a campo. Uma mescla dos times de quarta e quinta para o jogo de amanhã contra o Paysandu. Papão praticamente aí definido. Vamos lá nessa, bater esse papo, jogar essa resenha aqui para você. Lembrando que é importante assinar o canal, acionar o sininho, deixar o like. Passamos dos 42 mil, vamos rumo aos 50, contando com você. 4 smartphones, uma camisa do Remo oficial do Paysandu e uma do Remo oficial do Remo também. Para você no sorteio dos 50 mil, estamos quase lá. Então, depende de você. Não esquece de deixar o like para a gente poder recomendar aí com o YouTube o canal e reforçar o nosso conteúdo. Bom, o Paysandu perdeu para a Tuna. Bom, normal? Não, até pelas circunstâncias. Já o Júnior Rocha vai falar a respeito da derrota, do que ele viu, do que ele analisou, tirando de positivo para o jogo de amanhã contra a equipe do Remo, que é o clássico, considerado clássico rei, número de 781 jogados na história do clube. E o Paysandu se mexendo nos bastidores. E aí, para tentar motivar cada vez mais o torcedor, porque uma derrota contra a Tuna, um acidente de percurso, embora a Tuna tenha também jogado bem, o problema foi da forma de como aconteceu, que foi mais dolorido. E aí o Paysandu, no final da tarde ontem, anunciou esse jogador aí, tá? O Tailon, pois é, ele mesmo. Ele vem do Vila Nova, é um jogador de 26 anos, tá? 25, 26 anos, vai completar em novembro, né? Natural de Porto Alegre, é gaúcho, é extremo, ele joga pela extrema esquerda e também pelo centro. O jogador começou no Grêmio, passou por Bahia, São José, Passo Fundo, Chapecoense, Ferroviária de São Paulo e Atlético Goianiense, que era o último time dele, teve o acesso do Atlético Goianiense para a Série A. E agora vai jogar pelo Paysandu. Aliás, é um jogador que tem assim, um histórico muito bom. No ano passado, com 44 jogos e até 9 gols marcados. Então, é um jogador que pode ajudar muito o Paysandu. Aí, essa atração que tem o Paysandu talvez não entre jogando, mas é uma opção para o técnico, o Júnior Rocha. Aliás, falar no Júnior Rocha ele vai falar, mas antes lembrando que o Bonifácio, o Facundo Bonifácio, também está legalizado, lateral esquerdo, e pode ser uma opção para o clássico, talvez até entre jogando. A dúvida está no meio. Caio Melo dificilmente vai ganhar condições. Vamos ouvir o Júnior Rocha, que fez uma análise mais polida a respeito da situação, do que aconteceu contra a Tuna com relação à arbitragem, o pênalti marcado, mas ele gostou do time, embora a pontaria tenha falhado. Júnior Rocha aqui no Tomazão TV. A gente foi para o jogo da Tuna ali, obviamente pensando, né, em vencer o jogo, como sempre, tentar ter as ações do jogo. E a Tuna, né, num momento assim de baixa e a gente num momento bom. Culminou, né, da gente criar as nossas oportunidades, a gente não conseguiu concluí-las. Eu acho que, se eu não me engano, o Vinícius foi o craque do jogo, né, que foi o goleiro da Tuna ali, fez ótimas defesas, um baita goleiro, né, o ídolo do Remo aí. E acabou que a gente acabamos perdendo o jogo justamente por uma interferência do VAR ali, que faz parte. Eu não é de agora, mas eu me privo de falar da arbitragem, porque eu não sou a pessoa mais propícia ou a mais capacitada para falar de árbitro. Então, infelizmente, aquele dia o Marcelo quis se manifestar e eu fiz questão de não dar sequência nisso, deixei por si só. Até porque o meu foco é outro, né? A organização da nossa equipe, a evolução dos atletas, desenvolvimento dessa rapaziada da base também aí, que a gente tem dado uma oportunidade boa.
mas infelizmente veio a derrota, não da maneira que a gente queria, até porque a gente criou as nossas chances de vencer o jogo. Então, vida que segue, agora estamos focados no Remo, né? Estamos nos preparando essa semana, traçando as nossas estratégias para a gente fazer um grande jogo, que é o primeiro clássico do ano, e meu primeiro da carreira. Fico lisonjeado, né, de poder estar nesse evento domingo, e a gente vai fazer de tudo para fazer com que o nosso torcedor saia feliz do Mangueirão. Aí o técnico do Paysandu, Júnior Rocha, que não deve mudar muito a concepção do time, com Quintana sendo mantido ao lado do Castro, Edilson, e aí o Facundo Bonifazi pode ser o titular da lateral esquerda, sendo preparado para isso. O problema vai estar no meio. Ele não tem gostado do Henrico, que não tem rendido tanto. Brian e Marcinho, ok. Peu, Cleiton e Ítalo ali na frente. O problema está ali naquela volância, na tentativa de proteção de zaga. Talvez até a entrada do Castro, o deslocamento dele para ali e o Lucão na zaga. Vamos aguardar. Time só amanhã, apronto hoje, e a motivação do Paysandu é grande sim para o clássico, independente de saber que o Remo tem um investimento maior, mas lá dentro de campo a camisa pesa muito e repar é repar em qualquer circunstância. E o Remo, que venceu o Águia 3-0 com autoridade, sofreu a decepção do empate contra o Mirassol na quarta-feira, mas no gramado do Baianão, com um outro time, lógico, com alguns jogadores que estiveram em campo contra o Mirassol, o time fez a melhor apresentação do ano, sob o comando do Juan Carlos Osório. E aí fica a dúvida, ele falou que ele vai querer de 25 a 30 jogadores. Esse elenco vai ser reduzido? Vai, mas não agora. Só lá depois da primeira fase do Campeonato Paraense, quando diminuírem os jogos, quando o Remo não tiver que estar jogando 2 dias seguidos, como vai acontecer essa semana de novo, depois do jogo com o Paysandu, o Remo joga contra o Atlético lá em Minas e no dia seguinte contra o Castanhal lá em Castanhal. Então, quem for para Minas não joga na quinta, não vai poder fazer ou compor como fez semana passada contra o Águia. Então, saber que time vai jogar é difícil. Muito complicado. Mas o João Pedro, que tem feito gols importantes pelo Remo, fez o primeiro gol dele com a camisa do Remo na Série A e o primeiro gol do Remo depois de 31 anos sem jogar Elite. Ele fala das circunstâncias desses jogos sucessivos, que o time teria que estar preparado, e a expectativa de jogar o Repar, que é muito importante pela rivalidade que se apresenta entre os clubes. João Pedro, o atacante azulino no Tomazão TV. Não, primeiro de tudo, começar pela parte final da pergunta. Clássico é clássico. É muito importante para a cidade, para a torcida azulina, para nós. E nós queremos ganhar esse clássico. Toda a gente sabe a importância, a dificuldade que é. Mas nós somos jogadores de futebol, aí já respondendo às 2 perguntas. Nós temos que saber lidar com essas situações, lidar com o campeonato corrido. Na Europa acontece muitas vezes 2, 3 jogos por semana, aqui também acontece. Ok que não acontece de um dia para o outro, mas a verdade é que na semana acontece sempre 2, 3 jogos e deu para gerir da melhor maneira. Uns jogaram para o Brasileirão, outros jogaram ontem. E domingo, se calhar, de certeza vão jogar outros. O importante é que todos os atletas estão a trabalhar bem, estão a representar bem o Remo, que isso é uma coisa que eu quero realçar, que toda a gente da estrutura e atletas faz tudo para representar bem o estado daqui do Belém, do Pará, e tencionamos deixar a torcida azulina orgulhosa. Muita gente fala que você tem muita estrela para esses momentos decisivos, e agora vem aí um clássico. O Osório falou que vai dar uma mesclada entre jogadores considerados titulares e reservas, ainda não se sabe muito bem qual o time que vai entrar em campo, mas se você jogar, se quer aparecer também com gol nesse momento decisivo, momento importante. Espero bem que sim, espero que apareça golo. Tenho a noção que não vou poder marcar todos os jogos e acho que são poucos os jogadores no mundo que conseguem fazer 2 em 2 jogos golos, todos os jogos golos, e acho que isso... Percebo quem está de fora, que não entende muito de futebol, tente exigir sempre todos os jogos golos. Eu não exijo golos, óbvio, mas eu não exijo todos os jogos golos, exijo trabalhar bem,
ajudar a equipa, fazer de tudo para conseguir os 3 pontos e é nisso que me foco. Óbvio que se pudesse marcar todos os jogos eu assinava, mas nem sempre é possível. O importante é que estou a conseguir ajudar o Remo, estou feliz aqui. Só tenho a agradecer também ao Remo e isso é o mais importante. Não vou falar que o João Pedro vai jogar porque é muito complicado. Até porque na escalação do jogo de quinta-feira, todo mundo acabou se dando mal, todo mundo errou as opções e o Osório botou um outro time que ninguém tinha escalado, inclusive com o Taxides, que seria titular e acabou entrando só no segundo tempo. Bom, Marcelo Rangel, o Ivan Quaresma pode ganhar uma chance, pelo menos o Igor Vinhas, não creio. Mas a maioria daqueles jogadores que começaram o jogo contra o Mirassol devem estar em campo contra o Paysandu, compondo com aqueles que foram muito bem contra a equipe do Águia. Essa é a minha opinião, mas pode ser que seja totalmente diferente. Só lembrando que é o clássico de número 781, o Remo tem 270 vitórias, com 986 gols, 247 vitórias do Paysandu, com 987 gols, um gol a mais, hein? E 263 empates. O Remo tem 23 vitórias a mais e o Paysandu um gol a mais no histórico do confronto. São números do Ferreira da Costa. Olha a arbitragem FIFA, foi liberada ontem pela CBF, é o mesmo árbitro que apitou a final do ano passado, que o Remo ganhou nos pênaltis, o Paysandu ganhou o jogo com o gol do Rossi, mas perdeu nos pênaltis. Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, é o árbitro FIFA para o jogo entre Remo e Paysandu, amanhã, 17 horas, no Mangueirão. É isso, é o sabadão de Repá em clima de clássico, que amanhã vai monopolizar a atenção dos torcedores das duas torcidas, praticamente com ingressos esgotados dos dois lados. E é assim que a gente espera. Estádio cheio, com grande futebol. Com o melhor gramado, com certeza. Aquele abraço, abençoado final de semana.